Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, de número capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. É uma palavra muito falada nesses dias. É uma palavra muito mencionada nesses dias. Eu quero estar dividindo com você porque eu creio que Deus ele tem algo a acrescentar para você nesses dias. Tem algo a agregar ao teu conhecimento nesses dias sobre esta palavra. E diz assim o título dessa mensagem: A visão de um vale de ossos secos, na versão Almeida, revista e corrigida. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos sobre a face do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza aos ossos secos, e dizem: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu meditando nessa palavra, e a gente percebe que quando a mão do Senhor ela vem até o profeta e assim conduz o profeta no meio do vale, deixa no meio daquele vale, a gente vê que não há uma pergunta: o profeta, você quer ir ao vale? Não há uma pergunta para o profeta se ele quer ir ao vale, mas simplesmente a mão do Senhor veio e levou ele ao vale. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que quando a mão do Senhor vem sobre você e te leva a um vale, não depende da tua escolha, mas depende da escolha dele. Não depende da tua vontade, não depende do teu ir, mas depende dele te levar. Depende dele te conduzir, depende da vontade dele. Porque quando a presença de Deus vem e toma o profeta e o deixa no meio do vale, tem situações que você entra que não depende da tua vontade. Tem situações que você vive que de repente não depende. Tem situações que você vive e vai viver que não depende da tua vontade. Não vai depender da tua vontade, mas unicamente da vontade do Senhor. O interessante é que quando ele larga ele no meio do vale e o profeta percebe que o vale está seco. E aqui na minha tradução faz uma pergunta no versículo 3, ele diz assim: então pergunta o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? O interessante é que essa palavra reviver significa tornar a viver, significa alguma coisa que estava viva, mas que morreu, significa que alguma coisa que estava bom, que estava vivo, que tinha vida, morreu. Mas eu tenho uma resposta de Deus para você hoje. Aquilo que morreu, aquilo que se perdeu ao longo do caminho, aquilo que se perdeu ao longo da estrada, aquilo que de repente estava vivo, mas hoje não está mais, aquilo que outrora fluía e hoje não flui mais, eu quero dizer para você que Deus vai fazer reviver nesta noite. Deus vai fazer reviver na tua vida nesta hora. Deus vai fazer reviver na tua história. Aquilo que se perdeu, aquilo que morreu, vai tornar a viver novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu posso entender que esses ossos secos eram um grande exército. Porém, esse grande exército, ele morreu. E o interessante é que o que levou Israel a esse estado de ossos sequíssimos, foi o pecado, foi a rebeldia. Foi falhar diante do cumprimento dos mandamentos do Senhor, foi se afastar dos mandamentos do Senhor. Porque quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que todas as vezes que Israel se afastava do mandamento do Senhor, todas as vezes que Israel se afastava da presença do Senhor, o Senhor os entregava na mão dos inimigos. Então, se Israel estava nesse estado, Israel foi um grande exército, Israel era um grande exército, mas
A rebeldia, o pecado, a desobediência tornou Israel num estado seco, sequíssimo. Mas interessante que quando Deus ele se apresenta para o profeta, Deus não está dizendo, olha, esses ossos não têm jeito, esses ossos isso, aquilo. Não, Deus faz uma pergunta, poderão reviver estes ossos? E o profeta sabiamente diz assim, Senhor, tu sabes. Tem tantas coisas que não dependem de você, não depende da tua vontade. Só o Senhor que sabe. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje que as coisas não saíram do controle dele. Deus está dizendo para a gente hoje que as coisas não saíram do domínio dele. Foi nós que se afastamos da vontade do querer dele. Mas se hoje tu trilhar o caminho da obediência, se hoje você deixar a voz do Senhor te conduzir, o Senhor está dizendo que vai reviver estes ossos. O Senhor está dizendo que vai reviver na tua história. O Senhor está dizendo que vai trazer à vida a tua história novamente. Se hoje você ficar atento e ouvir a voz do Senhor, Deus está dizendo que tem vida. Tem ressurreição para a tua história hoje. A tua história não vai acabar nesse vale. A tua história não vai acabar neste vale. O vale é o começo daquilo que Deus quer fazer. Esse vale que tu está vivendo hoje é o começo daquilo que Deus quer fazer contigo, que Deus quer fazer através de você. Se posiciona. Se posiciona para aquilo que Deus quer fazer. Se coloca na brecha para aquilo que Deus quer fazer contigo. Porque morremos e nos tornamos ossos secos quando deixamos de ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus vem e manda o profeta profetizar, ele diz assim, ossos secos, olha a ordem que Ezequiel dá sobre os ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Muitas das vezes nos tornamos secos, muitas das vezes nos tornamos sequíssimos, muitas das vezes nos deixamos de ser úteis, nos deixamos de cumprir o nosso mandado, o nosso chamado, porque deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você que tem renovação de Deus para a tua vida hoje. Tem renovação de Deus para a tua história hoje. É no meio desse vale. É no meio desse vale que Deus vai te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida. É no meio desse vale que Ele vai te mostrar que Ele nunca perdeu o controle. É no meio desse vale que Ele vai te mostrar que o segredo está em ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Porque quando você segue aquilo que Deus está mandando, quando você ouve e obedece aquilo que Deus está falando, você se levanta. Cada osso vai para o seu lugar. Cada osso vai encaixar e vai funcionar exatamente no lugar certo que deveria funcionar. E cada osso no lugar vem revestimento de Deus. Cada osso no seu lugar vem carne, vem músculo, vem estrutura. Deus quer mexer na estrutura de algumas pessoas. Deus quer fortalecer a tua estrutura. Deus quer fortalecer a tua estrutura hoje. Deus quer fortalecer a tua musculatura. Porque para tu ser aquilo que Deus quer que você seja, para os ossos secos se tornar um grande exército, havia um processo. E para você ser aquilo que Deus quer que você seja, existe um processo de Deus hoje para você. Existe um processo de Deus hoje para você ser um exército forte, poderoso e numeroso. Existe um processo de Deus para você hoje. Existe posicionamento de Deus. Existe revestimento de Deus. Porque depois que cada osso se posicionou no seu lugar, veio revestimento, veio músculo, veio carne. Então, primeiro, você tem que estar, a função certa que Deus te chamou. Segundo, revestido pelo poder de Deus. E no terceiro, o Espírito de Deus sopra. E quando o Espírito de Deus sopra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Espírito de Deus sopra no meio daquele vale,
Aleluia. Aquilo que não tinha mais vida passa a reviver. Aquilo que os homens pensavam que não tinha mais jeito, que estava mágico, porque ninguém acreditou, começa a viver novamente. Aquilo que estava à margem começa a criar vida novamente e se tornar um grande exército muito numeroso no meio do vale. Eu quero dizer para você nessa noite que quando você entrar dentro do propósito de Deus, quando Deus te revestir de poder, você vai ser aquilo que ninguém pensou que você fosse. Você vai ser aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou. Você vai entrar dentro do querer de Deus e Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Porque aquele grande exército se levantou de uma forma numerosa, se levantou de uma forma sobrenatural. Tem sobrenatural de Deus para você, tem sobrenatural de Deus chegando para tua casa, tem sobrenatural de Deus chegando para tua vida hoje. É tempo de você entrar dentro do querer de Deus, é tempo de você entrar dentro do propósito de Deus, deixar Deus te usar como Ele quer. Ouve a palavra do Senhor. Deixa essa palavra transformar a tua vida. Deixa essa palavra transformar o teu ser. É muito fácil a gente ir para o caminho da desistência. Difícil mesmo é se posicionar e assumir aquilo que Deus tem. Eu quero dizer para você nessa noite, tem vitória para quem persevera. Para quem não desiste, tem vitória. Para quem não desiste, tem milagre, tem livramento, tem sobrenatural de Deus. Para quem está aguentando firme o tranco, tem vitória de Deus chegando. Que o Senhor Jesus venha derramar bênção sem